Fala fiel, mais um vídeo aí no canal, trazendo a eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista 2022, né? Corinthians jogou hoje no Morumbi contra o São Paulo, perdeu por 2-1. Falar um pouquinho do jogo aí, falar um pouquinho do que o Corinthians fez e não fez, né? Pra ser eliminado pelo São Paulo agora há pouco no Morumbi, né? Bom, o Corinthians foi a campo com aquela formação, né? Quando o Vitor Pereira chegou ao Corinthians, né? Que tinha passado do Lázaro pra ele. O Corinthians foi a campo com Cássio, Fagner, João Vitor, Gil, Lucas Piton, Duqueiroz no meio e Renato Augusto, né? De um lado aberto Juliano, né? E do outro William, Paulinho e Roger Guedes, né, cara? Enfim, ali mais pelo meio, né? Bom, o Corinthians contra o São Paulo na primeira fase do Campeonato Paulista, né? Ele encontrou, né, uma marcação muito forte do São Paulo, meio que minando o William e o Renato Augusto, né? Praticamente individual a marcação do São Paulo, né? E dessa vez o VP tentou trazer um desconforto aí pro São Paulo, né? Nessa primeira etapa. E ele acabou fazendo o quê? Deixou ali os quatro atrás, né? Deixou o Duqueiroz primeiro volante. E meio que ele fez quase que um 4-2-4, né? Talvez o Renato de 9 ali, né? Porque ele deixou o Queiroz e o Juliano ali, depois da linha dos quatro de trás, né? Aí ele deixou o William na direita, na esquerda o Guedes, deixou no meio o Paulinho e o Renato, né? O Renato um pouco mais enfiado. Nisso você acaba com aquela marcação bruta do São Paulo que estava pré-definida, né? Pra marcar o Renato, né? E o jogo estava truncado, o jogo estava difícil, né? O Corinthians conseguiu incomodar o São Paulo, né? Teve até um chute do Roger Guedes, mas assim, incomodar no sentido de deixar desconfortável a partida, né? E o que era bom, porque pelo São Paulo tá jogando em casa, se você consegue se livrar do primeiro tempo sem tomar gol, talvez você ganhe uma energia extra pro segundo, né? Que é a questão da torcida. A torcida mandante, em casa, ela consegue, né? Enfim, impor esse domínio, né? Essa volúpia, né, em casa para poder jogar para frente e tudo mais, né? E quando você consegue passar para o segundo tempo sem tomar o gol, talvez essa volúpia se transforme em desespero, né? Mas enfim, o Corinthians não conseguiu segurar esse 0-0 no primeiro tempo, né? E muito devido também pela lesão do Fagner, né? O Fagner logo nos 5 minutos do primeiro tempo sentiu, né, a coxa esquerda, e o Vitor Pereira teve que fazer uma substituição. Acabou colocando o João Vitor na lateral direita e entrou com o Robson, né, no lugar do Fagner, né? Então ficou João Vitor, Robson, Gil e Piton fazendo o quarteto. Então ele não migrou para 3 zagueiros, ele literalmente deixou o João de lateral direito, né? E assim, ali o João na lateral direita, é óbvio que você tem uma perca técnica muito grande, né? Porque o Fagner é indiscutivelmente aí o melhor lateral direito do Brasil, né? E quando você coloca o João Vitor, que é um zagueiro ali, o Corinthians perde muito na questão dessa armação, né? O Fagner meio joga como se fosse o meia ali pela ponta direita, né? Pela meia direita. E o Corinthians, enfim, ficou muito penso. Ficou dependendo muito do William, né? Ali por aquele setor. E não conseguiu arrumar muita coisa, né? Só tinha ele de velocidade praticamente. O Guedes também é de velocidade, mas ele não é tão rápido assim, né? Ele é mais uma questão de acelerar a jogada, né? E aí teve uma parada no meio do primeiro tempo lá que o Cássio sentiu uma lesão. O VP conversou com a equipe, acabou mudando, né, de novo a forma de jogar. Isso eram uns 30 do primeiro tempo. Colocou o Corinthians padrão de volta, né? Deixou o Guedes no comando do ataque. Trouxe o William para a esquerda, trouxe o Juliano para a direita, né? E trouxe o Renato para o meio campo. E aí nesse meio tempo o São Paulo se reajustou, né? Que aparentemente eles deveriam ter treinado isso muito durante a semana. E eles ficaram mais confortáveis durante o jogo. Começou a chegar um pouquinho mais, não com muito perigo, teve só uma oportunidade que eles conseguiram chegar até a linha de fundo e cruzar, e teve ali um bate-rebate na pequena área do Corinthians, mas enfim, o São Paulo começou a ter mais domínio do jogo, né? E aí uma boa jogada, uma boa trama do São Paulo, né? Com os caras deles lá, o Nestor, o Wellington, teve uma troca de passes envolvente rápida, o Nestor conseguiu fazer um passe entre linhas ali que encontrou o Wellington, que estava atacando a linha do Corinthians, né? O Robson não deu bote, tentou fechar o lado dele. Ele pegou meio que no contrapé do chute, né? Tanto do Robson quanto do Cássio. Porque o Robson fecha a perna esquerda e ele bate cruzado, né? Faz um belo gol pro São Paulo, 1x0 São Paulo. Achei que esse gol foi muito ruim pros planos do Corinthians. Era muito interessante pro segundo tempo no 0x0. E enfim, né?
A gente pode discutir aqui várias coisas, né? Eu já falei no outro vídeo já contra o Guarani, essa questão de jogar com 2 dias de diferença, né, cara? Por mais que a Federação Paulista tenha marcado, o Corinthians não falou nada sobre isso. O Palmeiras, enfim, fez a melhor campanha e jogou na quarta, né? Não sabia que tinha isso. E o Corinthians fez a segunda melhor campanha e jogou na quinta. O ideal seria jogar na terça, né? Não o São Paulo, né? Mas enfim, São Paulo acabou tendo esse benefício do cansaço. O Corinthians, que tem um elenco mais experiente, também sofreu com isso, né? O William não estava 100%, você estava claro que ele não estava 100%, e fora que só tinha ele de velocidade. E o São Paulo fez 1-0, né? O Corinthians praticamente não fez mais nada, né, no primeiro tempo, e acabou 1-0. Na volta para o segundo tempo, o VP não mexeu na equipe, manteve o padrão do Corinthians, e assim, cara, o segundo tempo, na minha opinião, foi exatamente igual ao segundo tempo na primeira fase, cara, do Campeonato Paulista. Tem até um vídeo lá no Instagram do Joe, do meu timão, que ele fala de como o Rogério encaixou essa marcação no Corinthians, né? Basicamente, os atacantes do São Paulo busca marcar o volante e um zagueiro e um lateral na saída, e deixa sempre o Gil sozinho, não precisa de marcação para ele ficar com a bola, porque o Gil tem um passe mais devagar, né? Ele não é muito armador de jogadas, né? E não tô aqui metendo pau no Gil, essa não é a intenção, é uma questão de característica, o Rogério sempre soube muito bem aproveitar. E o Corinthians não conseguiu sair dessa, né, cara? O Corinthians durante muito tempo ficou trocando bola com os zagueiros ali, rola a bola pra lá, rola a bola pra cá, vai no Gil, vai no Cássio, não consegue nada. E o São Paulo, em um desses momentos, conseguiu ligar um contra-ataque, né? Mortal, o único contra-ataque do segundo tempo praticamente. E fez 2-0 com o gol do Alisson, né, cara? Uma coisa que não aconteceu naquele jogo, dessa vez aconteceu. O São Paulo conseguiu contra-golpear. Nesse meio tempo, o VP acabou mexendo, né? Ele colocou o Gustavo Silva no lugar do William. Ele também entrou com o Júnior Moraes no lugar do Paulinho também, né? Ele acabou ali optando ali para deixar o Júnior Moraes ali mais de centroavante, trouxe o Guedes para a ponta esquerda de novo, né? Trouxe o Gustavo Silva para o jogo. Depois ele ainda entrou com o Adson, e depois também entrou com o Jô. Tirou o Juliano e também tirou o Pitol, né, para fazer, acabou ficando uma linha de 3, enfim, né? Para tentar um tudo ou nada, ele fez isso, né? Porque teve algumas jogadas que o Cássio quebrou no Roger Guedes, passando pelaquela linha de marcação do São Paulo mais agressiva. E o Corinthians teve um certo espaço, conseguindo acionar mais o Roger Guedes, mais o Renato, né? Que conseguia se livrar da marcação. Teve até boas tramas ali, né? Antes de sair todo mundo, né? Que o Guedes consegue achar o Renato vira o jogo Piton de cabeça ajeita, e o Juliano chuta pra defesa do Jandrei. E aí, cara, parecia que tava tudo muito morto já no jogo. O Jô tinha entrado, conseguiu fazer um bom giro na defesa do São Paulo. Quase fez o 2-1 nesse giro, bateu de perna direita, passou pente à trave. E depois o goleiro do São Paulo saiu jogando errado, cara. Entregou o gol pro Jô, o Jô fez 2-1. E, cara, de novo entra naquele negócio que a gente fala do Corinthians, né? Parece que falta raça. Pela características dos jogadores que o Corinthians montou aí. É um elenco que não é aquele elenco pegador, né, bruto, que a gente viu muito em 2017, por exemplo, né? Ele é mais um time de posse, um time que roda a bola, então também dá pra cobrar isso, mas você vê que falta um pouco de garra, um pouco mais aquele ímpeto a mais, né, cara? E também eu entendo que é aquela questão de os jogos dos mandantes, principalmente em clássico, né, que só tem torcida única desde 2016, tem uma vasta superioridade do time mandante, né? Então, hoje não foi diferente. Infelizmente a gente mantém o tabu, né, de não vencer o São Paulo no Morumbi por 5 anos e alguns meses. E caiu o tabu, né, que a gente fazia 22 anos, né, que não era eliminado pelo São Paulo, né. Tabu grande aí, né, eram 9 confrontos nesse meio tempo. E, enfim, foi eliminado pelo São Paulo, né. Ainda no final do jogo ali tem uma reclamação que é contra o juiz, né, também é muito voltado ao Corinthians também, né. Teve ali 6 minutos de adicionais, né? E os jogadores de São Paulo começaram a embaçar e tudo mais, né? Não sei se o Corinthians conseguiria fazer alguma coisa, mas o juiz terminou o jogo com bola parada, né? Uma confusão ali que o jogador de São Paulo arrumou, o Jandrei fez cera, o juiz não adicionou nem um minuto a mais, né? Enfim. E acabou 2-1, o Corinthians está eliminado do Campeonato Paulista, infelizmente, né? Agora tem 10 dias para trabalhar para enfrentar o sempre prontos, né? O Always Red da Bolívia, lá na altitude. Não terça-feira agora, na outra terça-feira o Corinthians entra em campo, né? O Corinthians diz adeus aí ao Campeonato Paulista, né? Infelizmente, o Corinthians aí peca muito pela falta de planejamento no começo
do ano, né? Silvinho foi demitido com 3 jogos essa temporada. O ideal seria ter sido mandado embora depois do Brasileirão, ou pelo menos esse ano, para começar um novo projeto. Tava visível que ele não era o nome ideal para liderar esse time. Aí ficou com o Lázaro, depois chegou o VP. O VP tem nem um mês de trabalho, já enfrentou 3 clássicos. Enfim, foi muitas tomadas de decisão. O Paulistão literalmente foi um laboratório pro Corinthians, né? Não sei se foi muito bom, porque acabou que só foi útil o final dele, né? E a gente, enfim, gostaria de estar nas finais do Campeonato Paulista. E fica aquele sentimento de frustração, né, cara? Não é vexame, porque vexame é você ficar fora ali das semis, né? Eu entendo que Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos devem chegar às semifinais do Paulistão para fazer os clássicos. Corinthians chegou, infelizmente foi eliminado. Fica aquele sentimento de frustração, né? A gente, com esse time bom do Corinthians, queria pelo menos queria chegar na final, nesse campeão paulista, né? E ficou só no mínimo ali, que era chegar nas semis do Campeonato Paulista, né? Enfim, o Corinthians também tem um elenco enxuto. O Corinthians vai ter que estar vendo isso também, porque eu sinto que tem um time titular e um time reserva ali para as posições, é muito pouco. Vai ter muitas competições. Você vai ter que ficar sempre tendo que utilizar no segundo tempo, igual contra o Novo Horizontino, um Renato da vida, um William. Eu acho que não faz sentido. O Corinthians vai ter que contratar ou trazer alguns renegados aí que foram emprestados, né? Porém, o Corinthians tem os problemas financeiros dele. Ele se livrou dos caras ruins para contratar esses 4 caras bons, né? Tem que ver como é que vai dar nessa folha. E, enfim, né? É visível que o time também falta um pouco de pegada, né? E sobe também aí algumas críticas ao Paulinho, enfim, ao meio campo do Corinthians, que além de ser pouco pegador, às vezes acaba se omitindo, né? Gera até uma dúvida, né? Se dá pra jogar Juliano, Paulinho e Renato? Não sei, cara. Eu comecei a pensar que talvez não. Talvez precise de dois volantes ali, né? E apenas um meia, no máximo 2. Acho que com os 3 não vai estar dando pra jogar, né? E... Enfim, né? Pelo menos vai ter 10 dias aí pra conseguir fazer essa preparação pro jogo na Bolívia. E vamos ver como o Corinthians se porta lá, né? Enfim, pessoal, é isso. Chateado, né, pela eliminação pro São Paulo aí, caiu esse tabu, né, e odeio perder clássico também, já é o 4º clássico perdido, né, 3 nas mãos do VP, e agora é pensar na Libertadores, né, e no Brasileirão que se inicia também, não nesse domingo agora, no outro, né. Enfim, pessoal, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal, também acessem aí o canal do Loucos do Bando, a gente acabou de fazer uma live lá também, bem maneira com o Wesley, com o Léo, e é isso aí, vai Corinthians.